Depressão, uma doença que pode matar. Depressão é uma manifestação do humor triste, de desesperança, com um sentimento negativista muito forte. Nada serve, tudo irrita, tudo incomoda. O prazer de viver desaparece. A depressão é uma doença muito comum, principalmente a nível de consultório, chutaria uns 20% dos atendimentos. Depressão é uma síndrome, né, que se constitui de vários sintomas, né, desde alteração do sono, alterações de humor, alterações de vontade, falta de vontade para trabalhar, né, sintomas depressivos, como tristeza, né, até sintomas de desvalia, né, achando que a pessoa não vale nada. Normalmente, a pessoa não só está deprimida, ela é deprimida. Mas para ser um depressivo crônico, um depressivo que não consegue responder às terapias, ele precisa ter vários fatores, né? Ele tem uma predisposição genética já a isso, associada a um ciclo de vida que ele tem, a frustrações não tratadas. Então é uma gama de fatores que somados levam aos diferentes tipos de depressão que a gente tem e que a gente vai visualizar nos nossos pacientes. O que nós temos notado é um aumento do número de suicídios no mundo. Esperamos, infelizmente, para o ano de 2020, 2 milhões, provavelmente, de suicídios no mundo. Hoje nós temos em torno de 1 milhão, que dá mais de 25 suicídios por dia no Brasil. Só para você ter uma ideia da incidência do suicídio, morrem por acidente de moto no Brasil 27 pessoas por dia e por suicídio são 25. 25 pessoas por dia que morrem no Brasil equivale a 9 mil por ano. Isso equivale a 2,5 Boeings lotados que explodissem por mês, né, no Brasil. É um número muito grande, é um número avassalador. E o Rio Grande do Sul, infelizmente, lamentavelmente, vem se mantendo em primeiro lugar nessa lista. E o que chama mais atenção, que há 3 anos atrás, das 20 cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes, que tinham os maiores índices de suicídio, 10 eram gaúchas. E hoje, lamentavelmente, são 13. E o que nos chama a atenção é que cidades que estão no seu apogeu econômico, como Lajeado, Caxias do Sul, Bento, Carlos Barbosa e outras da Serra Gaúcha, estão tendo um aumento muito grande do suicídio. Em Caxias do Sul, nós tivemos um aumento de 67% do número de suicídios. É que o sofrimento psíquico existe, ele vai atingir todos nós. Nós temos um volume, assim, que a Organização Mundial de Saúde preconiza, em torno de 15%, 18% da humanidade, não estou falando de Caxias, da humanidade, sofre ou sofrerá quadros depressivos. Está se prevendo aqui que os quadros depressivos vão ser a primeira ou a segunda maior causa de absenteísmo que tem. Nós não temos o poder e a força do Bispo de Verona. O Bispo de Verona acabou com o suicídio de Verona. Vocês conhecem a história de Romeu e Julieta, quando houve uma grande epidemia, né, desde aquela época, isso é no século XIII, né, Romeu e Julieta, né, e é real aquela história, mas não foi só a Julieta e o Romeu que se mataram, foram vários. E aí o que aconteceu? O Bispo de Verona disse assim, eu tenho que acabar com isso. Como ele era Bispo de Verona, ele tomou uma atitude que nós não temos a força dele para tomar. Mas o que ele decretou? Que a partir daquela data, todo e qualquer adolescente que se suicidasse seria velado nu de cabeça para baixo na Praça da Matriz. Sabe quantos suicídios tiveram depois disso lá em Verona? Em adolescentes? Sabe quantos? Nenhum. E a depressão é um câncer na alma da pessoa. Então, se tu consegue, como qualquer câncer, se tu consegue pegar no começo, vamos dizer assim, tu extirpa aquela área, tu medica e a pessoa vai sendo medicada, tem grande probabilidade, se não cura, mas de ter uma vida normal. Até o fim da vida da pessoa ela pode viver normalmente, ou pelo menos bastante próxima do normal. Porém, a grande maioria das pessoas chega num ponto em que elas não querem mais se medicar, porque por vários motivos.
porque acho que estão bem, porque não precisa mais. E aí aquele câncer, que no começo era pequenininho, ele vai tomando conta, eu vou fazer assim, vamos dizer como se fosse um câncer mesmo, tá? Aí ele vai criando metástases, tá? Ele vai se espalhando, ele vai ficando assim num ponto X, em que aí não tem mais volta. Normalmente a gente tem doenças associadas. O que a gente diz? A gente não diz que tem um alcoolista, que ele é simplesmente alcoolista porque ele decidiu beber. Não. Talvez ele tinha uma depressão e para não sentir aquela tristeza, aquela frustração, né, ele foi buscar no álcool refúgio. Hoje nós temos associado a isso outras coisas bem mais pesadas. Nós temos as drogadições, né, o uso de cocaína, de crack, que está virando uma epidemia. Com a idade vai piorando, por quê? Porque aí os tratamentos já estão há muito tempo sendo usados, os remédios. A pessoa às vezes deixa de se medicar porque acha que está bem. E com o tempo vai piorando, sim, vai piorando. A ponto de que a pessoa daí entra numa crise muitas vezes sem volta, compreende? Não quer dizer que todo mundo seja igual, cada pessoa reage de uma maneira, mas vamos dizer assim, é uma doença muito grave e acho que as pessoas têm que ter um cuidado muito grande para o quê? Para a prevenção, para que a pessoa já seja diagnosticada no começo da doença e que ela sempre se medique. Porque no momento em que ela deixa de se medicar, porque, é claro, tem pessoas que a gente não consegue, porque é difícil, a gente pode pedir, implorar, mas se a pessoa não quer, não faz, não é? Nós temos os casos mais graves, os crônicos que a gente chama, que são aqueles pacientes que se isolam, que não vão nem mais ao supermercado, que não conseguem tomar banho, que só ficam deitados o dia todo, que não se alimentam adequadamente e a medicação, a terapia, tudo é abandonado. Ele não sente mais vontade de viver. A pessoa se isola. Ela se isola, não propriamente se isola num quarto, numa coisa, ela se isola emocionalmente. Ela fica numa situação em que ela não quer ver mais ninguém, aquilo tudo que a pessoa tinha interesse, entende? Como, por exemplo, meu marido sempre gostou muito de jornais, de ouvir rádio, enfim, de participar de tudo, e isso é público e notório, que ele sempre foi muito participativo nesse ponto. No fim, ele não queria mais ler jornal, ele não queria mais ouvir rádio, ele não queria mais ver televisão, todas aquelas coisas que a vida inteira ele gostou, e ele participou, e ele amava aquilo, ele não se interessava mais. Que esses indivíduos têm um sofrimento muito grande pelos sintomas de desesperança, de negativismo, sintomas de tristeza. E esses sintomas, eles interferem nas atividades do dia a dia dessas pessoas, empobrecendo muitas vezes as relações sociais e impedindo o indivíduo de alcançar melhores performance nas suas atividades, inclusive de trabalho. Depressão, uma doença que pode matar. Na área rural de Venâncio Aires, nós temos a maior incidência de suicídio do mundo. Nós pegamos famílias com 17 suicídios numa única família. Então, o que ocorre? O suicídio, ele é um problema genético e familiar. O que ocorre? As famílias não querem tratar. No outro ano, outra pessoa da mesma família também comete o suicídio. É importante que a depressão seja entendida sob um modelo bio, psico e social. Ou seja, o modelo biológico que o indivíduo sofre alterações em sistemas, em redes neurais, e essas alterações, né, por falta de alguns neurotransmissores, podem levar a quadros e sintomas depressivos, mas muitas vezes o que vem antes é uma situação psicológica e social daquele indivíduo que nasceu naquela família e que teve durante toda a sua vida vivências numa família que traz já a genética da depressão. Na família do meu marido tem essa questão de hereditariedade.
o pai dele era depressivo e mais 2 tias, se eu não estou enganada. E a gente não sabia, pelo menos eu nunca fiquei sabendo nada sobre isso. A primeira vez que o meu esposo teve uma crise de depressão foi em 1976 e ele foi tratado como estresse, porque nenhum de nós sabia que poderia ser depressão. Isso era assim, até ficou hospitalizado uma semana por estresse. Ele fez um tratamento e ficou bem. Depois, durante muitos anos, ele ficou bem. E como o problema dele não era apenas depressão, era bipolaridade, então ele passava durante muito tempo assim bem, depois ele tinha uma crise depressiva. E a questão do suicídio é um problema que as pessoas negam. Porque o suicídio é uma coisa que abala as pessoas, porque todo mundo um dia na vida pensou em se matar. E se não pensou, vai pensar. Entendeu? Porque o grande dilema da vida é esse conflito entre viver ou não viver. Esse é o dilema da existência, é o dilema hamletiano da vida. To be or not to be, this is the question. Não é ser ou não ser, é estar ou não estar vivo. Todo dia que eu me acordo, que nós nos acordamos, nós todos, nós nos perguntamos, eu estou vivo? E a pergunta não é por que tu quer morrer, não, para que tu vive? Falava sim, e não vem com essa história de que a pessoa que ameaça não faz, porque é mentira. Isso, a pessoa que ameaça, ela faz sim. Porque ele tinha, vamos dizer assim, não é que ele quisesse morrer, tu tá entendendo? Ele queria se livrar daquela dor, porque é um sofrimento para a pessoa. É como um câncer que está no final, a pessoa que está com câncer no final, ela tem que tomar morfina porque ela não aguenta a dor. Então é uma dor moral, é uma dor mental, é uma coisa que a pessoa sofre horrivelmente. Ela sofre. Então ela não quer morrer porque ela quer morrer, ela quer se livrar daquele sofrimento. E o suicídio ele se manifesta de inúmeras maneiras. Muitas vezes elas são disfarçadas. O acidente de trânsito, por exemplo, no acidente de trânsito tem muitos acidentes que são tentativas de suicídio. Então o sujeito que toma 1 litro de uísque todo dia, o que ele quer? Ele está se matando, não é verdade? O sujeito que trabalha noite e dia, que não vive, né? Que não compartilha, né? Então a gente começa a olhar, que vida é essa que tu está levando? Né? Tu está te matando, tu não está vivendo. Como é que a gente vê que não tem mais volta? Quando a pessoa não tem mais escuta. Então, quando a pessoa que está deprimida, ela ainda consegue dialogar, ela consegue que a gente explique, que mostre o médico, que faz terapia, alguma coisa, isso ela então ainda tem um retorno. Agora, quando a pessoa perde a escuta, ela não ouve mais o que tu diz. Tu pode dizer o que tu quiser, não adianta, a pessoa não ouve mais. As pessoas, né, porque todos nós temos, é um parente, é um amigo, é um familiar, mas ele não quer, não, esse assunto não quero tocar porque isso me entristece, então ele não quer se deprimir. Todos os 180 suicidas que nós pesquisamos, todos, 100%, deixaram carta, nota, bilhete, todos procuraram um serviço de saúde, todos, 100%. Então eu vou te contar 2 histórias rápidas. Um senhor passou 6 meses indo na emergência do Hospital de Santa Cruz do Sul, e ele chegava lá e dizia assim, eu estou com o coração partido. Aí os médicos diziam assim, coração não se parte, ou se parte em 4 pedaços, 2 átrios e 2 ventrículos. Então vamos fazer um Doppler para provar para o senhor que o seu coração está partido. E ele ia lá e voltava de novo e dizia, estou com o coração partido. No 6º mês ele se suicidou. Olha, a Organização Mundial de Saúde preconiza que em torno de 80% a 85% das queixas orgânicas, elas têm um caráter emocional. Então nós estamos falando de um volume muito grande de queixas somáticas, cuja etiologia é emotiva. Quando nós tratamos de depressão, patologia, hoje se sabe assim absolutamente que tem que ter medicação. São medicamentos que disponibilizam mais esses neurotransmissores que estão em falta nesses indivíduos, especialmente a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Demora um pouco de tempo assim para acertar a medicação.
Então, faz tentativa e erro, né? Assim, a pessoa vai experimentando este remédio, aquele remédio, até que consiga fazer uma fórmula, vamos dizer assim, que a pessoa tem que tomar aquilo para sempre, de um modo geral, porque não existe cura, não tem assim, agora está curado. A depressão é difícil de ser tratada devido principalmente diria em relação às medicações, pelos efeitos colaterais que os remédios causam nos pacientes, que muitas vezes são intoleráveis, o que faz com que o paciente abandone o tratamento. No caso do meu marido, ele tinha um problema de lítio. Então ele deveria tomar lítio sempre, porque era o que equilibrava o humor, para evitar que ele ficasse ou deprimido ou muito eufórico, compreende? Só que o lítio, ele causa, o lítio e outros vários remédios de depressão causam efeitos colaterais. Então, a maioria das pessoas que eu conheço muita gente com esse tipo de problema, tem uma certa, como é que eu posso dizer assim, não gosta de tomar o remédio porque ele causa um efeito colateral, ou deixa a boca seca, ou durante muitos anos que ele tomou lítio, depois ele começou a tremer, então parecia que ele estava com Parkinson, aí aquilo, vamos dizer assim, deixava ele muito aflito, porque ele, até a xícara de cafezinho às vezes ficava tremendo, então ele não queria mais tomar. Então, ou então quando a pessoa está bem, ela tomou um determinado tempo, ela está bem, ela não quer mais tomar, porque aí ela está bem. Consequentemente, as recaídas vão ser muito piores. E isso se torna uma bola de neve. Cada vez que o paciente abandona por efeitos colaterais, a doença vai se agravando e fica mais difícil para nós tirar o paciente da crise. Tem antidepressivos de última geração que eles são bem seguros para pacientes cardiopatas, tá? Mas eventualmente tem antidepressivos que podem provocar arritmias cardíacas, alteração que a gente chama de condução cardíaca, até fazendo bloqueios cardíacos, podendo gerar até um bloqueio cardíaco que eventualmente possa necessitar um marca-passo, tá? Então, pacientes que vão fazer uso de antidepressivo, principalmente esses antidepressivos mais potentes, eventualmente é importante uma avaliação cardiológica. Junto com a medicação, existem indicações claras de fazer uma psicoterapia para fortalecer os mecanismos de defesa da pessoa, fortalecer a personalidade do indivíduo, para poder encontrar forças dentro dele para suportar essas dificuldades do dia a dia e das próprios sentimentos de culpa que a pessoa possa ter dentro dela. E existem técnicas novas, especialmente para indivíduos com depressão severa e refratária às terapias psicoterápicas e medicamentosas, como a estimulação magnética cerebral. Então o paciente senta na cadeira, confortável, não é usado nenhuma medicação, é um procedimento que o médico fica junto, inclusive só pode ser realizado por médico. E o paciente então vai sentar aqui, então se programa aqui a máquina, daqui está vindo um estímulo magnético, geralmente no lado esquerdo, na parte frontal do paciente. Então isso aqui fica colado e o som é mais ou menos esse aqui. Então a sessão dura em torno de 15 a 20 minutos. Essa estimulação leva a melhora das redes sinápticas e maior liberação de neurotransmissores envolvidos na depressão. Nós também nos impomos regras e contingências, e tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser tudo certo. Mas certo por quê? Baseado em quê? Da onde que tirou assim? Né? Não, eu não posso, eu tenho que ser vencedor. Todos nós temos que ser campeões. Mas isso é uma balela, uma basófia, porque se tiver uma competição com 10 mil competidores, só um que vai ser campeão, os outros todos são 9.999 fracassados. Então nós somos os losers, os perdedores. Na verdade, só tem um objetivo na vida e a única vitória que tem é continuar vivo. Mas não basta também continuar vivo, tem que continuar vivo bem, com qualidade de vida. Então nós temos aí um prognóstico de vida que aumenta para os idosos, né, o que chama a atenção, que os idosos estão vivendo cada vez mais e os jovens cada vez menos. Então o número de homicídios e suicídios aumenta na faixa etária dos jovens. Por quê? Porque o idoso hoje tem perspectiva,
ele tem segurança, ele tem uma política de assistência social e de previdência, mas o jovem não tem. E por que o jovem está tão desesperançado? Porque ele está numa competição desleal. Qualquer vaga para uma universidade, qualquer vaga para o emprego, ele tem que disputar com milhares, né? Então isso cria para ele, às vezes, uma insegurança muito grande, né? E ele está sozinho no mundo, porque nós estamos vivendo um mundo hoje que é cada um por si e Deus por todos, né? Nós temos uma ansiedade, né, que não se sabe nem bem por quê e para quê, né? Então a gente tem que definir, né, o que a gente procura na vida. E eu creio que todos nós procuramos uma única coisa, que é o amor. E é isso que nós temos que fazer crescer dentro de nós e nos juntarmos àqueles que nos amam. E ficar junto o tempo inteiro, porque é só isso que vale a pena na vida.